Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia! O mercado de carne suína fechou o mês de maio em alta. Surpreendeu produtor e indústria, que estavam com medo dos sinais da crise global. Esse é um dos temas que vamos debater hoje. Tem também a primeira de uma série de reportagens sobre ração. Qual a importância de uma mistura de ingredientes que proporcionam, além de boa nutrição, boa digestão aos animais. E ainda o quadro Chama o Veterinário. Fique ligado e integrado. Notícia para você acompanhar o mercado internacional, movimentação que pode afetar o futuro por aqui. Na China, o maior grupo empresarial criador de suínos construiu 9 fazendas para triplicar a produção em 4 anos. E sabe qual é o resultado dessa multiplicação? 56 milhões de animais. E vão ser abatidos por ano 1.200.000. A marca anunciou ainda a construção de granjas de frango com capacidade de 260 milhões de aves. Ainda na China, foi proibida a importação de suínos, javalis e quaisquer produtos da suinocultura indiana. A Índia relatou casos de peste suína africana recentemente e o gigante asiático quer controlar a propagação do vírus, segundo a aduana do país. Os chineses já perderam, no mínimo, metade do rebanho suíno desde 2018. E no Brasil, o mercado interno sofreu 2 meses por conta do isolamento social, mas maio já mostrou uma leve recuperação com a suinocultura. Na Praça de São Paulo, o preço pago ao produtor subiu 24%. Já na avicultura, as exportações cresceram bastante e ajudaram as vendas por aqui em alguns cortes. As distribuidoras viram o quilo da asa saltar de 7 para 7,50. Na integração, em todas as praças, alta de 5 ou 10 centavos. Vamos acompanhar agora a previsão do tempo direto da Somar Meteorologia. O mês de maio termina com tempo seco na maior parte do centro-oeste do Brasil e ao longo do mês de junho a expectativa é de tempo mais firme. Além disso, agora o ar polar, que derrubou a temperatura em Mato Grosso do Sul e até mesmo no sul de Goiás, aos poucos perde sua força em relação ao frio, então a temperatura entra em gradual elevação. Quanto à chuva, nesses próximos dias, o tempo segue firme na maior parte da região e só tem previsão para algumas pancadas de chuva no começo da semana que vem no sul e oeste do estado de Mato Grosso do Sul. Nas áreas mais ao norte e oeste de Mato Grosso, a nebulosidade vai aumentar, mas a chance de chuva é muito pequena. No período de 4 a 8 de junho, também tem previsão para uma chuva muito fraca e isolada no norte e oeste de Mato Grosso e é no centro e sul de Mato Grosso do Sul que devem ser acumulados algo em torno de, no máximo, 15 a 20 milímetros de chuva neste período. Obrigado, Desirê. E muito se falou que a estiagem poderia atrapalhar a produção do milho safrinha. Pois é, agora já se fala em quebra. Segundo a Agroconsult, Minas Gerais, São Paulo e Paraná devem sofrer redução de mais de 20%. Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás e Piauí, menos 10%. Isso na comparação de produção entre esse ano e o ano passado. A consultoria estima uma média brasileira de 90 sacas por hectare. Ano passado foram 101. E o custo de produção vai preocupando o setor de proteína animal. Vamos discutir o assunto com o Losivânio de Lorenzi, presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos. Losivânio, bom dia para você. Bom dia a você e bom dia a todos. Losivânio, quase que uma frustração a gente já pode falar, né? Se esperava aí que agora para o segundo semestre uma alta produção de milho ajudaria no custo de produção e, por enquanto, essa notícia não chegou, né? Não é dessa vez.
Nossa preocupação realmente é essa. Santa Catarina é um grande estado consumidor, importador de grãos. Nós consumimos aqui esse ano praticamente 4 milhões de toneladas, é a estimativa, e esse milho tem que vir tudo de fora, né? Então, isso que é a dificuldade. Nós esperávamos que a rota do milho ela poderia acontecer, faz 2 anos já que estamos esperando isso, e ainda não aconteceu para trazer milho do Paraguai, encurtando as distâncias e fazendo com que o nosso custo estaria mais dentro de uma realidade daquilo que é o mercado consumidor sobre aquilo que a gente vende. Mas vamos acreditar que daqui a pouco aparece alguma outra alternativa que se possa estar produzindo a ração num custo mais em conta. Pois é, até para os produtores de aves, nesse fim de semana teve alguma notícia de que está a pior relação, né, para a compra e o quanto que eles acabam aí também tendo de lucros, né, quando a gente relaciona com a ração. Como é que está para a suinocultura? Para a suinocultura também não é diferente. Nós temos na região sul, que é a região onde tem o maior número de produtores independentes. Esses compram geralmente sempre no momento do consumo, não conseguem fazer estoques, e chegou a R$ 56 a saca, né, o preço do saco de milho. E aqui na região oeste é em torno de 50, 52. Então realmente é um custo alto, porque hoje se comercializa o suíno numa média de 4,30 a 4,40, e nós temos um custo de produção chegando ao próximo a 4,50. Então, é uma dificuldade para se manter a atividade, porque a gente vem sempre esbarrando em anos de crise, e quando começa a melhorar, como foi esse ano, sempre vem alguma coisa para acabar derrubando o preço e tirando a margem de lucro sempre do produtor. Pois é, falando nisso, né, vamos atualizar aqui como é que está a apreensão de vocês quanto à situação da pandemia, né, que põe às vezes aí em risco os frigoríficos, né, que acabam fechando parcialmente, reabrindo. Essa questão é sempre muito preocupante, porque o agro não para na propriedade rural. E se um frigorífico fecha, ele abate suínos, aves, ele vai ter que abater os animais a campo. Então, esses cuidados é que tem que ter sempre dentro do frigorífico. A gente sabe que eles têm, já quando começou essa questão da pandemia, a própria BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, orientou os frigoríficos, os outros cuidados, além de todos que eles tinham, para que isso não ocorra. E até agora deu certo, né? Tem que entender também que os frigoríficos estão fazendo a sua parte, e o Ministério Público também tem que, às vezes, olhar um pouco diferente, porque se o frigorífico desse fecha, realmente o carro, ele é muito grande. Não queremos ficar disseminando essa aí, mas os cuidados todos que eles têm, 4% deu que estão negativos quanto à doença. Então isso mostra os cuidados que tiveram para não fazer todas as medidas dentro do frigorífico, aonde não houve essa contaminação direta pelas pessoas dentro do frigorífico. Tá certo, Losivânio, bom trabalho para vocês aí. Obrigado pela participação. Até uma próxima. Até uma próxima, muito obrigado. Tchau, tchau. E agora a gente faz um intervalo comercial, depois tem o quadro Chama o Veterinário, que hoje é sobre doenças respiratórias, assunto importante nessa época do ano de frio, hein? Fica aí. Ligados e integrados de volta nessa segunda-feira. Comer, além de ser gostoso, tem que ser nutritivo, não é mesmo? Pelo menos assim que nos ensinam, né? Tem que nos dar a energia, manter a nossa saúde, né, em dia. Mas como funciona com os animais? É a mesma coisa, tanto que hoje em dia não basta jogar milho para que eles comam, né? A ração tem muitos ingredientes cheios de vitaminas, minerais, proteína e muito mais. É uma evolução. Merece uma série de reportagens aqui no Ligados e Integrados. E a Júlia Fabre preparou para a gente. Bom dia, Júlia.
Oi, Pablo, bom dia para você, bom dia para vocês que estão com a gente. Assim como nós escolhemos muito bem os alimentos que comemos, os produtores também são bem criteriosos com a alimentação dos animais. Para a gente começar a falar sobre fabricação de rações, primeiro vamos destacar a mistura dos ingredientes, uma das etapas mais importantes do processo. Depois vamos falar sobre a moagem das matérias-primas, afinal, as rações precisam ser digeridas facilmente pelos animais. E também vamos falar sobre a dosagem. São procedimentos complexos, mas que garantem o fornecimento da melhor ração às aves e aos suínos. Vamos ver o conteúdo que 2 profissionais do segmento enviaram pra gente. Sou André, sou coordenador da indústria de alimentos para frangos da Seara Berulândia. Nessa oportunidade, gostaria de falar um pouquinho sobre a produção de rações. É bem comum encontrarmos colegas, amigos, conhecidos que nos perguntam se a gente ainda trabalha lá naquela fábrica de rações onde se mistura milho e farelo ou onde se moe milho. Não que este conceito esteja completamente equivocado, porém, o conceito da produção de rações vai muito além disso. Atualmente, com os conceitos mais modernos de fabricação, a questão do bem-estar animal, as questões econômicas envolvidas, onde cada grama de conversão alimentar faz uma diferença enorme no final, é cada vez mais importante termos nas nossas fábricas de rações conceitos modernos de produção. Atualmente, nossas indústrias detêm tecnologias de ponta, equipamentos sofisticados, laboratórios muito bem estruturados, pessoas altamente qualificadas em todos os setores, fábricas higienizadas, limpas, que no final conseguem entregar rações de alta qualidade e que conseguem fornecer segurança alimentar para todos os animais. O André destacou a mistura, uma das etapas mais importantes no processo produtivo de rações. A mistura, de uma forma bem ampla, podemos dizer que consiste em homogeneizar uma determinada receita ou fórmula de ração. Parece simples, porém, alguns requisitos são de extrema importância serem observados durante esta etapa. Podemos citar a questão do tempo de mistura, a questão do aterramento do misturador, uma outra questão extremamente relevante, que é a questão de vazamentos de comportas inferiores e comportas superiores, a questão do resíduo de fungo entre uma batida e outra no próprio misturador e a questão da validação da qualidade da mistura do misturador feita através do CV, o coeficiente de variação, testes feitos de forma periódica conforme necessidade de cada fábrica de ração. O Leucir é coordenador de uma fábrica em São Miguel do Oeste, cidade em Santa Catarina. Lá é produzida a ração para animais de corte e matrizes, tanto para suinocultura como para avicultura. Ele explicou o processo de moagem. A moagem é transformar o grão inteiro, ou seja, o milho, o farelo que chega até nós, transformar ele em pequenas partículas para ter um melhor aproveitamento, uma melhor absorção dos nutrientes no organismo do animal. Então a gente controla o DGM desse cereal e o DPG. O DGM é o desvio geométrico médio e o DPG é desvio padrão geométrico. Ou seja, as partículas elas precisam estar muito próximas uma da outra. Não pode ser uma partícula muito fina e outra muito grossa. Então a gente controla através da integridade dos martelos, da integridade das peneiras. A gente faz inspeções uma vez por turno para verificar se não tem vazamento entre a peneira, se não caiu um material, um corpo estranho, um ferro, algum objeto que danificou essas peneiras e perdeu a integridade da moagem. Para ficar mais fácil o entendimento, a gente vai mostrar uma peneira aqui para verificar como se dá o processo da moagem. Então a gente tem ela aqui, uma peneira que, se for necessário fazer uma aração que exige uma moagem mais fina, coloca uma peneira com furação menor. Se for necessário fazer uma aração com moagem mais grossa, troca a peneira do moinho para sair a partícula um pouco mais grossa. Cada aração tem uma especificidade e aí a gente atende o padrão geométrico da partícula trocando a peneira. Então, cada fase a gente precisa tentar fazer essas trocas de peneira e junto com a troca a gente verifica também como está a integridade dos outros componentes do moinho. Depois, o Leucir falou sobre a dosagem no processo produtivo de ração. Então a gente tem 2 itens bem importantes,
que é conferir se o produto realmente está naquele silo desejado, se é o produto que foi ensilado, ou seja, tem que ter um ensilamento correto da matéria-prima e a aferição das balanças de dosagem. Se a balança está realmente aferida, se realmente ela está calibrada para dosar aquilo que realmente pede. Então, são dois itens cruciais, importantes, que a gente não pode deixar a desejar, porque senão a próxima etapa do processo ela não vai ficar completa. Então, precisamos atentar quanto a esses itens para cumprir esse procedimento de acordo com o que pede as boas práticas de fabricação. Aqui no Ligados Integrados você fica informado além do necessário para um produtor rural, né? Fica quase um expert aí na suinocultura e na avicultura, sabe até como é que é feita a ração, né? O equipamento utilizado para fazer ela. E amanhã a gente aprofunda ainda mais aqui falando sobre a nutrição, então, nessa ração, né? Os valores nutricionais, inclusive até no laboratório, né? O que se estuda, o que é importante ter em cada grão de ração, né? O que um animal precisa? Nós, por exemplo, precisamos, né, de muita vitamina C, faz muito bem para nós seres humanos. O que eles precisam? É legal a gente saber, né? Assim a gente trata aí desse tema, desse nosso setor com cada vez mais profissionalismo. Então amanhã tem mais aqui no Ligados e Integrados. Vamos mudar de assunto? Inverno, tempo seco, mudanças bruscas de temperatura. Você fica resfriado? Os animais também. E para ajudar eles, chama o veterinário. Vamos conversar hoje com o Dalvan Veit, que é médico veterinário da Zoetis. Bom dia, Dalvan. Bom dia, Pablo. Bom dia aos nossos amigos telespectadores. Dalvan, é isso mesmo? O tempo muda assim, né? No inverno, de uma maneira geral, digo, mas também com essas mudanças bruscas. Os suínos, por exemplo, né? Com aquele focinho enorme que eles têm, eles sentem muito a diferença na temperatura? Exato, Pablo, exato. Essas mudanças climáticas bruscas, elas são extremamente danosas à convivência dos suínos, né? Importante falar que essas doenças respiratórias que acometem tanto os nossos plantéis, elas não ocorrem apenas no inverno, elas ocorrem durante todo o ano. Mas sim, no inverno, pelo fato das granjas ficarem mais fechadas, a temperatura baixa, isso afeta o sistema imunológico dos leitões. Sim, o inverno é um momento de desafio para a produção de suínos quanto às doenças respiratórias. Pois é, aí o produtor, acredito que ele tem muito o que fazer em prevenção na própria granja mesmo, né? Que a gente sempre fala aqui, controlando bem a ambiência, por exemplo, né? Ou para quem está numa granja convencional, controlando bem lá as lonas, né? As cortinas, fechando e tudo mais, para evitar aí que esse frio entre subitamente numa madrugada, por exemplo. Isso seria realmente muito ruim, né? Mas também a gente consegue lidar com isso com medicamentos, digo, tanto em prevenção, tanto depois para remediar mesmo, não? Sim, Pablo. Além dessas medidas para tentar controlar os fatores ambientais, como você citou, né, o correto controle das cortinas, manejos adequados, higiene, enfim. Nós também trabalhamos muito com vacinas, né? As doenças, essas doenças respiratórias são, no geral, causadas por vírus ou bactérias, e as vacinas são de fundamental importância para tentar prevenir a ocorrência dessas. Agora, quando elas ocorrem, aí sim nós precisamos ter bons medicamentos, os medicamentos serem usados da forma correta e na hora exata para tentar curar esse animal, para evitar que essa doença agrave. Tá certo. Existe um calendário, inclusive, para a gente respeitar e tentar evitar essas doenças respiratórias? Olha, como eu falei, as doenças respiratórias, elas ocorrem no ano inteiro. Então, essas medidas preventivas, elas são utilizadas de praxe durante todo o ano, né? E além dessas medidas preventivas a partir de manejos e vacinas, algumas medicações estratégicas. Por exemplo, tem alguns momentos da vida do leitão que é crítico para a ocorrência dessas doenças respiratórias, como o desmame, aquele momento que o leitão sai do convívio da mãe dele e tem que ir para uma outra granja, né? Esse é o momento onde nós utilizamos medicações estratégicas pensando em evitar a ocorrência das doenças respiratórias e também para diminuir o uso futuro de medicamentos.
essas medidas são muito eficazes. Porque justamente nessa formação dele eu posso, não cuidando bem, né, acabar acarretando quase que uma doença crônica para um animal, não? Que ela pode vir de tempos em tempos, assim como com as crianças, né? Sim, exato. Uma doença respiratória, uma pneumonia mal curada, ela acaba causando nós termos novos episódios, esse animal voltando a ficar doente. E não apenas ele ficar doente, mas também ele disseminando o agente, o vírus ou a bactéria para outros animais que estão dentro da granja. Por isso essas medicações estratégicas, um conceito muito moderno que é a metafilaxia logo ao desmame, elas são muito importantes para evitar com que esse animal ele siga doente. E aí, só para complementar, um ponto importante é na hora de escolher o produto que você vai utilizar. Tem que ser um produto específico, um medicamento específico, que tenha autorização do Ministério para ser utilizado de maneira metafilática, né? Quando você aplica em todos os animais. E também é importante que seja um produto que, por exemplo, não seja utilizado na saúde humana, né? Uma coisa que a gente tem que se preocupar muito é evitar a indução de resistência. E que isso não afete, obviamente, a saúde humana. Tá certo. Ali com os leitões, né, eu consigo perceber quando algo já deu errado, né, e que ele acabou sofrendo aí e vai acabar tendo uma doença respiratória? Sim, Pablo. O primeiro sinal que o leitão ele apresenta, geralmente é um quadro febril, né? E associado a essa febre, ele se torna mais apático, é um leitão que fica mais deitado, ele vai ingerir menos ração. E num segundo momento, aí sim a gente começa a ver espirros, tosse, aquela respiração abdominal, né? Quando você vê o flanco do animal se movimentando para ele poder respirar, é bem característico. E quando a doença ela progride, ela afeta de uma maneira mais crônica o animal, outra coisa que a gente identifica também é as extremidades bem cianóticas, arrochadas, né? Porque realmente já está faltando oxigenação nessas extremidades. Ponta de orelha, ponta do focinho, o rabo, a parte traseira do animal, é comum a gente ver dessa maneira cianótica, né? Arrochada mesmo. Interessante, muito interessante a informação. Dalvan, muito obrigado pela participação. Até a próxima, então. Um grande abraço a todos, Pablo. Até mais. Abraço, bom trabalho aí. E o Ligados Integrados de hoje fica por aqui para você, então uma ótima semana. Vamos fazer juntos, né? Amanhã, 11h30 da manhã, a gente se vê aqui no Canal Rural. Tchau, tchau. Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.